Olá, você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos os assuntos relacionados com uma psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no Psicologia 360, com 2 underlines no final. E você também poderá assistir esse episódio no nosso canal do YouTube, com o mesmo nome, Psicologia 360. O nosso tema de hoje é: qual o momento de terceirizar alguma etapa da sua gestão? E como isso vai te ajudar, né? Vai te ajudar a canalizar melhor a tua energia. Mas antes disso, né, antes de a gente entrar na pauta, Laura, vamos falar aqui quem está por trás do Psicologia 360. Eu sou a Laura Potrick, sou psicóloga e atuo com transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. Além disso, eu ajudo colegas psicólogas e psicólogos a viver de uma forma sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa para o nosso episódio de hoje é que você, a partir de nos ouvir, terceirize alguma etapa do seu processo. Legal. E eu sou o Fábio, sou empreendedor há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero e nos últimos anos meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e, acima de tudo, olhar para a sua vocação como negócio. E a minha expectativa para o nosso episódio de hoje é de trazer alternativas aqui para ganhar mais em produtividade, né? Principalmente em produtividade na sua gestão aí e conseguir ter mais resultados com isso. E é isso, né, Laura? Acho que a gente fala... Vamos lá. A primeira coisa que me vem à cabeça, assim, quando a gente fala em terceirizar, é aquela coisa mais corporativa, assim, né? Nossa, a terceirização, né? Os terceiros, o departamento, uma coisa meio assim. E aí talvez isso seja um ponto, né? Que possa, assim, meio que distanciar, talvez, a psicóloga de olhar para isso como algo possível e como uma alternativa também dentro do seu dia a dia, né? Então... nada melhor do que tu também para falar um pouco sobre como foi esse processo, né? Mas para mim, não sei que para ti vem a cabeça, né? Mas para mim vem isso, assim, quando fala em terceirizar, vem uma coisa mais pesada, assim, mais de empresa, mais de corporativo, né? Exato. Nesse momento da minha carreira, para mim, quando eu penso em terceirizar, me vem tempo livre. Não tenho mais essa visão de que terceirizar é algo de grandes empresas. Talvez porque eu já tenha feito esse movimento de terceirizar algumas coisas. Então, para mim, vem tempo livre e vem ajuda. Porque eu acho que primeiro gatilho que a gente precisa ter para começar a pensar nesse tema é nos darmos conta que a gente precisa de ajuda. Porque se a gente não se der conta que sozinho a gente não vai dar conta de tudo, a gente não vai pedir ajuda, né? A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho por nós mesmos. Então, para mim, vem essas duas palavras: liberdade, tempo livre e ajuda. Né? São os 2 pontos que hoje vêm. E tu tocou um ponto importante, porque quando não existe um estímulo externo, quando não existe um material como esse aqui que a gente está gravando, talvez isso não venha à tona assim, para a psicóloga, né? Então a gente eu já trabalho com psicólogos há algum tempo, e eu percebo que por não trazer consciência para pedir ajuda, por exemplo, e para ficar naquele ciclo, né, que é o ciclo que toda psicóloga quer ter, né, quer ter muitos pacientes, quer ter vários casos e tudo mais, mas entrar muito nisso e não conseguir parar, botar a cabeça para fora, assim, né, para ver o que está acontecendo, poxa, o que dá para fazer para melhorar, o resultado tá bom, não tá bom, todos os itens que a gente provoca aqui, isso vai deteriorando aos poucos, principalmente a tua motivação como profissional. E é triste quando às vezes a gente vê assim um profissional, né, muito qualificado, muito um histórico muito positivo, dizendo, poxa, tá muito pesado para mim, né, não aguento mais, estou cogitando até largar a psicologia. Eu falo, não, por quê, né? Vamos analisar, vamos sentar, vamos analisar. Aí a gente analisa, olha de que forma essa profissional, esse profissional está olhando, né, para sua vocação, se está olhando como um negócio, não está olhando como negócio e tal. E aí tu vai vendo que tem várias coisas que podem ser feitas para trazer isso que tu trouxe, Laura, que é o equilíbrio, né? Que é talvez retomar um pouco lá do início, buscar a tua essência, né? Como psicólogo, como psicóloga, por que tu faz, se tu tá tendo tempo para te qualificar, tá ficando segura com a tua técnica, se tu tá
conseguindo te relacionar com colegas e tal. Tudo isso tem a ver com equilíbrio e com tempo, né? E tudo isso tem a ver com conseguir parar e olhar, poxa, não tá bom assim, mas o que mudou, né? Que antes estava bom e agora não tá bom. Será que aumentou a minha carga de trabalho com coisas que não é atender o paciente? Isso é importante analisar sempre, né? Exatamente. E tem coisas também que a gente não gosta de fazer, porque como nós somos um negócio, como nós somos uma empresa, a gente tem várias áreas dentro do nosso trabalho. Então, a gente tem a parte da entrega final, digamos assim, o nosso produto, que é a consulta em si, que é só a gente que pode fazer, ninguém pode fazer por nós. Nós temos a área de marketing, que de alguma forma ela precisa existir, né? Seja por uma presença digital, seja porque a gente escolheu ter um podcast, um site, um blog, ou seja o que for, participar de alguma coluna em alguma revista, enfim. A gente tem a área contábil, no que diz respeito a pagamento de impostos, declaração de imposto de renda, enfim, e a gente tem o financeiro, né, de cobrar, de receber, de cobrar inadimplentes, né, que são áreas aí, eu consigo pensar só nessas, agenda, né, assim, a parte mais administrativa mesmo, de agendamento, de conselho fazendo visita, para quem tem empresa, né, precisa às vezes receber o conselho, ou alguma outra questão aí até jurídica que possa aparecer, né? Então a gente também pode vir a ter necessidade de ter um jurídico ou alguma coisa nesse sentido. E aí, claro, tem algumas áreas que realmente são técnicas, como jurídico, e aí a gente precisa realmente ter um advogado que nos ajude, mas dentro dessas outras áreas a gente até pode fazer sozinho. A gente pode controlar nossa agenda, a gente pode controlar o nosso financeiro, a gente pode controlar e pagar os nossos impostos, a gente pode fazer o nosso marketing, mas que horas a gente vai fazer isso se a gente atende? E enquanto a gente está atendendo, eu sempre digo, né? Nós não podemos atender e fazer outra coisa, né? Enquanto a gente está atendendo, quando a gente está com um paciente na nossa frente, a gente só pode fazer isso, seja presencial ou online, não faz diferença. E aí a gente vai ter o nosso tempo livre, o tempo que a gente não está no consultório, para fazer esse monte de outras coisas e coisas que a gente não gosta. E quando a gente não gosta de alguma coisa, tendemos a ter mais tempo fazendo aquilo ali, né? Então, se eu não gosto de fazer alguma coisa ali, por exemplo, declaração de imposto de renda, eu não gosto de fazer. Então, se eu preciso fazer isso, eu vou perder muito mais tempo nessa atividade do que alguém que gosta de declarar o imposto de renda, que gosta de sentar e pegar as informações e botar lá no sistema e analisar e pensar. Então, aí vem uma outra coisa, né? Por que eu tenho que fazer algo que eu não gosto se eu posso pedir ajuda para quem gosta de fazer isso, ou para quem escolheu como carreira fazer isso, né? Sim. Outro ponto. É legal uma vez eu vi uma frase que dizia que não existe a atividade complexa. O que existe é uma pessoa que não está motivada a fazer aquela atividade. Que até as pessoas, assim, que quando a pessoa está realmente motivada e aquilo que ela está na zona de genialidade dela ali, não existe algo que seja complexo. A prova disso é que tem pessoas que projetam um avião e a gente que não tá nem aí para como que projeta um avião, fica pensando, caramba, como é que o cara consegue projetar um troço que... Então, isso que tu falou é um pouco disso também, né, Laura? Acho que tem dois caminhos, assim, né? 3 caminhos, quando a gente fala em terceirização. Tem aquele caminho que é tu ver as coisas vindo e acumulando e de repente uma obrigação ali tributária ficando para trás e depois pagando com juros e meio que uma negação, tipo, não quero, não gosto, mas também não vou fazer nada com isso, né? E depois só quando vira incêndio vai lá pagar. Tem um outro estágio, que é o estágio que tu sabe da importância disso. Profissionalmente, talvez tu ainda não tenha a tua agenda cheia, portanto, tu tem tempo de entender como aquilo funciona, não é de comprar. A gente fala muito, né? A gente fala brincando assim quando tem a questão de marketing envolvido e tudo. Não, porque eu preciso aprender tráfego, eu preciso atender. Não, tu precisa entender só como é que funciona. Depois alguém vai ter que fazer para ti. Se entender como funciona, tu precisa.
Então, esse segundo estágio, né? E cada um desses estágios tem a ver com o momento de carreira, com a quantidade de pacientes e com o teu foco no momento, né? Então, se tu está começando a carreira, também não dá para sair terceirizando tudo, porque tu ainda nem tem receita e tu precisa jogar o jogo, precisa bater cabeça, precisa fazer sozinho e tal. E esse segundo estágio é um pouco disso, né? É tipo assim, poxa, deixa eu estudar, deixa eu comprar um conteúdo aqui que esclarece um pouco, deixa eu entender como é que funciona todo o jogo aqui. Não tem essa dor ainda, mas deixa eu entender. E o outro estágio, que eu acho que é o que a gente está mais assim focando aqui nesse episódio de hoje, são aquelas profissionais que já têm isso como uma dor declarada, uma dor do crescimento, né? Então, assim, já tem problemas com inadimplência, por ter um volume grande de pacientes, já não tem mais uma proximidade tão grande com os pacientes, porque no início é sempre uma indicação outra, quando tu cresce o teu volume, tu já não conhece muito bem todos os pacientes, é uma relação, lógico, terapêutica ali, né? Mas tu não tem uma proximidade, não é conhecida, é uma pessoa que chegou pelo Instagram, por exemplo. Sim. Né? Então, nesse ponto, nesse terceiro estágio, eu diria que a terceirização ela é quase que obrigatória. Por dois motivos. Primeiro, porque tu já tem receita suficiente. Mas eu queria cobrar mais e tal. Beleza, aí é um outro problema que a gente também ajuda a resolver, né, Laura? Mas já tem um volume, né, de entrada de dinheiro. Talvez não seja o valor que tu deseja, mas já tem um volume. Já tem essa dor, porque se tu tem a agenda cheia, certamente tu tem pessoas desmarcando. Certamente tu tem a necessidade de fazer uma revisão dos acordos, porque tu esqueceu alguma coisa e tal. Certamente tu tem camadas, assim, em diferentes momentos do ano que entraram alguns pacientes. Então, alguns entraram quando tu tinha um acordo de reajuste, outros quando não tinha, outros não tinha nada, né? Era na época que tu estava recém começando, outros... Então, ter pacientes na agenda é ter dor do crescimento. Porque se tiver seres humanos lá esperando para que tu atenda eles vão desmarcar, eles vão deixar de pagar, é normal, é isso. Às vezes tu tem uma lista de espera que tu precisa também ficar nutrindo ali, te relacionando com aquelas pessoas de alguma forma. Perfeito. E aí entra o que tu falou antes, mas só para fechar esse raciocínio, então tem 3 estágios diferentes, né? Não, eu mesmo já estava indo. Tem 3 estágios diferentes. Eu acho que o início ele é muito mais tu entender como é que o funcionamento das coisas por ti mesmo, né? Não pelo que os outros falam. No meio, tu já começa a ter pacientes, então é importante que tu entenda o todo. E aí entra aquilo que tu falou na hora de departamentos. Gostei muito disso, vamos explorar mais, né? Tem que olhar para as coisas, tem que departamentalizar as coisas, porque é assim que funciona uma empresa. E se a gente fala que olhar para a vocação como negócio é isso. E depois o outro estágio é que é inevitável. E aí 2 coisas podem acontecer. Ou tu tem um trabalho de base bem feito para, de fato, olhar e executar a tua profissão como negócio, cobrar valores adequados e, portanto, ter margem, né, para poder reinvestir, né? Ou tu tá com a agenda cheia, tá cobrando um valor baixo e aí tu precisa resolver um problema antes de ir pro outro. Precisa trabalhar reajuste, precisa fazer com que a tua receita aumente, sem aumentar exponencialmente também a tua carga de trabalho, aumentar a receita sem aumentar o número de atendimentos, para daí tu conseguir minimamente te organizar e falar, beleza, agora isso aqui não é comigo, isso aqui não é comigo, já sei que é uma dor, já sei aonde pode resolver, porque né, é difícil tu terceirizar algo que ainda não é uma dor, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Uma forma de... E uma coisa que acontece, pelo menos aconteceu comigo, e algumas pessoas também podem estar nesse momento se fazendo essas perguntas e pensando como fazer isso. Antes de eu terceirizar algumas etapas do meu trabalho, alguns departamentos da minha empresa, eu tinha muito uma ideia assim, nossa, como eu vou terceirizar, principalmente a área de cobrança e financeiro em geral, contábil, financeiro, como eu vou terceirizar essa área, porque aí eu vou ter que expor o meu paciente de alguma forma, assim, eu vou ter que avisar o meu financeiro que o Fábio teve 4 sessões e com isso o valor do mês é X, ou que eu reajustei o valor de sessão do fulano e do ciclano, ou que eu não vou cobrar alguma coisa de alguém, enfim. E aí eu tinha muito receio de
nossa, será que meu paciente não vai se sentir desconfortável por estar sendo exposto, por ter uma outra pessoa na nossa relação, né? Porque se a gente tem uma secretária, ou se a gente tem um financeiro, de alguma forma essa pessoa vai saber que o Fábio é meu paciente, que ele faz sessão nas segundas ou nas terças, ou dia tal ele estava em sessão, enfim. Mas eu experimentei, porque eu estava percebendo na época em que eu tomei essa decisão, em que eu estava tendo muito tempo na cobrança, tinha muito desgaste nas relações com os meus pacientes na hora que eu ia cobrar os inadimplentes, tinha muito uma negociação de pagamento, e para mim a parte de negociar é muito difícil, porque eu tenho muita dificuldade em manter a minha posição, assim, eu sou muito coração mole, então eu acabava cedendo demais e perdendo algumas coisas que hoje é um pouco mais fácil, assim. E aí eu fiz a terceirização. Então hoje eu tenho um departamento financeiro que é feito por um escritório de contabilidade. Então eles fazem a minha cobrança, eles emitem os documentos para os meus pacientes, eles fazem toda a emissão dos impostos, os ajustes de prolabore, de fiscalizações, enfim. Então toda essa parte que eu não gosto de fazer é o escritório de contabilidade que faz. E eu não tive nenhum problema. Eu tive 0 problemas em relação aos meus pacientes. Nenhum dos antigos que passaram pela transição se sentiram incomodados, se sentiram invadidos, se sentiram expostos. Muito pelo contrário. Eles sentem que tem uma profissionalização, eles sentem que a coisa vai ser séria. Então, eu não tive mais problemas em quantas sessões eu tive mesmo? Quanto mesmo eu tenho que te pagar? Eu não te paguei hoje, posso te pagar amanhã? E aí eu tinha que abrir os meus arquivos correndo para ver o que fulano pagou, não pagou, se... Então, assim, claro, no início a gente teve um ajuste de comunicação, eu e o escritório de contabilidade. É uma pessoa do escritório que é responsável pelo contato com todos os meus pacientes, né? Então, acho que isso também é importante. Não é assim o escritório, então qualquer pessoa lá dentro me atende, não. É o fulano, ele me atende, ele atende os meus pacientes, e tudo que os meus pacientes precisam em relação a financeiro, eles falam com a pessoa, e caso essa pessoa não saiba ou tenha alguma questão, aí eu entro, né? Porque muitas vezes o paciente desmarcou e aí eu cobro a sessão, aí eles vão lá discutir, dizer, não, mas eu desmarquei, o que está cobrando agora? Daí eu entro e negocio, ou eu entro e explico para o paciente por que eu estou cobrando aquela sessão, né? Porque aí faz parte da minha relação com o paciente, Sim. né? Mas, por exemplo, eu ainda não consegui terceirizar a agenda, né? Isso é uma coisa que eu ainda não consegui ter alguém que cuide da minha agenda. Eu me sinto ainda muito com uma coisa de necessidade de ter o controle disso. Sim, mas aí sim. é meu, e eu acho que isso ainda não está interferindo em outras coisas do meu dia a dia, como estava interferindo essa parte financeira. Então, acho que esse é talvez um dos medos que a gente tenha, né, de expor o paciente, enfim, e que não acontece, assim, realmente é uma coisa que, quando eu digo já na primeira sessão, olha, eu tenho uma equipe de financeiro que vai te mandar cobrança, etc, etc, normalmente as pessoas ficam bem confortáveis e a gente continua o relacionamento sem intercorrências nesse aspecto. Sim. Não, e tu falou uma coisa importante, porque todo o processo terapêutico, ele é muito vivo, né? E tem uma relação muito próxima, muito humana, né, do paciente. Então, tudo aquilo que não for algo relacionado ao processo terapêutico, quase que automaticamente fica delicado, né? Porque a gente ouve muito, assim, às vezes, da dificuldade, né, do profissional de fazer um reajuste, porque durante a própria sessão, né, o que está sendo trabalhado é um problema financeiro. Então, poxa, como é que isso se organiza, né? E o legal, um ponto positivo, né, de terceirizar, é tu ter um ponto neutro um ponto neutro e profissional nessa relação. Que não é porque, por exemplo, estou dando um exemplo fictício aqui, que um paciente tem um problema financeiro, que tu não vai fazer o reajuste, porque
né? Até porque devem ter pacientes que têm problemas financeiros, mas não estão trabalhando isso na terapia. Então, Exato. O critério é igual para todos, né? Exato. Não, e aí, se o paciente te trouxer isso como um problema, isso é demanda de terapia. Isso também, Exato. Muitas vezes, é ajudar o paciente a resolver este problema. Perfeito. Né? E nada melhor do que a própria terapia para servir de laboratório para ele resolver isso em outros ambientes. Exatamente. E aí um olhar mais voltado para a solução e não para o acolhimento, no sentido de, tem problema, então vai pagar menos. Não, tem problema, vamos resolver para te conseguir pagar o valor correto, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante que tu trouxe. Ele não está só na esfera financeira talvez seja um pouco mais, mas ele está em outras, né? Está em quando tu precisa, por exemplo, resgatar algum item lá do acordo entre psicólogo e paciente para dizer, poxa, eram 24 horas de antecedência para o cancelamento, por exemplo, né? Isso. Então, em todos os momentos é importante isso. Então, a gente está aqui abordando os dois lados da moeda, né? Falando que em quase todas as etapas, em quase todos os departamentos, primeiro, a percepção do paciente sempre vai ser de que ele está tratando com um profissional. Uhum. Olha só que interessante isso, né? De um profissional da área de psicologia. Porque é isso que ele quer ver no profissional que ele contrata. Ele não quer ver alguém dizendo, poxa, quem sabe então a gente não faz 4 sessões e R$25 ou 50 e tal, quem dá mais, quem dá menos. Ele quer ver alguém que na hora da sessão vai entender, escutar, trazer alternativas, ajudar a pensar e tal, né? Então, quando tu dá esse recado no início, tu já diz, cada um no seu quadrado aqui. Tudo que for cobrança é uma equipe de cobrança. Tudo que for aqui no nosso tempo, aqui nos nossos 45, 50 minutos, é tudo comigo. Eu vou estudar, vou me qualificar, eu vou te ajudar, eu vou te segurar tua mão, a gente vai junto. Então, é um recado indireto que se dá também, né? Acho que isso é bem relevante. E um outro ponto, Laura, que me veio à mente também, que quando o profissional tenta abraçar tudo, não é só a execução que consome energia mental. Boa. Não é só a execução. Pensa que, por exemplo, tu não tem ninguém te ajudando na questão dos tributos, dos fechamentos, nem nada. Tá tudo meio solto, assim. Na hora que estourar alguma coisa, receber um e-mail meio estranho, para ver. Tu sabe, né, no teu inconsciente lá, que aquilo é necessário. A mesma coisa que deixar uma conta atrasar, não é assim, né? Vai ter juros, se for uma conta de luz vão te cortar, não é só deixar atrasar para não resolver, fugir do problema, né? Isso. Então, quando tu tenta abraçar tudo, tem os dois momentos. Tem um momento que é o pior de todos, que é o de executar aquilo, que é de, nossa, tem que fazer uma coisa que tu não gosta, mas também tem o tempo em que tu não tá fazendo aquilo, tá pensando naquilo. Poxa, eu precisava de alguém para me ajudar na agenda. Poxa, o paciente lá ficou chateado comigo porque eu errei. Eu botei 2 pacientes no mesmo horário. Poxa, como é que é esse negócio de imposto? Isso aí pode dar uma zica, eu não sei como é que é e tal. Então, tem os dois lados. Quando tu terceiriza, dentro de um contexto que a gente está trazendo aqui, que tu tem uma maturidade, que tu já tem dores que estão claras, que tu já sabe mais ou menos como a importância daquilo, e tu terceiriza, tu encontra uma empresa, e tu pede indicações para os teus colegas, por exemplo, tu vai atrás, tu te relaciona, troca ideia, tu ajuda, e aí tu vai lá e encontra uma pessoa para te ajudar com aquilo ali, tu meio que desliga uma chavinha. Cara, desligou geral. Todo dia 20 eu ligo uma chavinha que é para ver o que está acontecendo, que é para fazer uma intervenção mais pontual, mas no restante do mês eu tá livre, a mente está livre e tá dominado, está dominado, tranquilidade. Então isso é importante também, né? Às vezes não é só a execução do tempo que fica corroendo aquilo ali, né? Exatamente. A lista de pendências, né? Que aí fica aquela lista de pendências, assim, eu tenho que falar com o João para cobrar do mês passado, eu tenho que falar com Maria para falar do reajuste, eu tenho que falar com o José sobre não sei o quê. E aí fica aquela lista, mais as demandas da vida pessoal, né? Mais a agenda com os horários todos lotados para poder ter a receita que a gente deseja ter, porque a gente não consegue reajustar. Então, vai se tornando uma bola de neve que vem uma avalanche, assim, e nos derruba, né? Então... E tu precisa também, né? E isso Exato. É que a gente trabalha muito, né? Então, como é que tu entra numa sessão, né? Como é que tu entra num atendimento sabendo que o mundo tá caindo
fora ali do atendimento, tu consegue desligar essa chave? Não consegue, né? Tu fica ali. Então, para te estar de corpo presente, para te ter tempo para estudar, para te ter tempo para te qualificar, para viver, para curtir teus filhos, tem muito momentos de vida, né? Tem momentos de vida que é muito mais necessário terceirizar algumas coisas. O teu momento de vida, né, Laura, como tu tem filhinho pequeno e tudo, a agenda é algo que é até importante ter o controle, porque tudo muda, né? O pediatra, é muito dinâmico. Escola e tal, então às vezes é melhor que, né, seja contigo mesmo e tal, mas tem pessoas que têm um momento de vida que é mais estável, assim, em termos de tanta variável, terceiriza, bota uma secretária virtual, por exemplo, alguém que já trabalha com psicólogos, já entende o dia a dia, né? Então vai melhorar a qualidade do trabalho, né? Vai passar mais profissionalismo e vai te tirar esse peso, né, de ficar pensando naquilo, de deixar de assistir alguém, por exemplo, né, responder um WhatsApp só no outro dia e tal, coisas assim. Isso é importante. E agora já... Fala. Não, pode ir. Não, eu ia dizer que é isso mesmo, assim, que isso faz parte de quando a gente chega num certo momento da nossa carreira, né? Até, por exemplo, para fazer uma análise, será que já não é hora de abrir a minha empresa, de ter o meu CNPJ? Porque às vezes a gente não tem muita noção, assim, de impostos. Às vezes não, né? Eu acho que a maioria dos psicólogos não tem essa clareza, essa noção, assim. Então, o que eu posso fazer para reduzir meus custos, para melhorar o meu fluxo de caixa, né? Será que eu não estou ficando desassistido algum período do mês? Eu estou pagando as coisas antes de receber dos meus clientes? Que período do mês eu devo receber? Eu devo ser... assim, dura no sentido de são essas datas e deu, ou eu devo ser flexível, a pessoa paga quando ela quiser. Então, tem muitos elementos dentro de uma gestão financeira, por exemplo, que a gente, como empresa, não sabe, porque a gente não teve isso na faculdade, né? E nós estamos aqui justamente para ajudar nesses quesitos, assim, que são pontos que fazem a diferença na nossa realização dos nossos sonhos, né? E viver uma vida que vale a pena ser vivida por nós, como psicólogos, não só ajudar o nosso paciente a ter essa vida que vale a pena ser vivida, e a nossa tá um caco, né? Não vai dar muito certo. Perfeito, é equilíbrio, né? E aí, já se aproximando aqui do final, para a gente amarrar tudo também, acho que uma forma prática de solucionar isso, né, é listando tudo aquilo, uma sugestão nossa aqui, né, para vocês hoje, é listar tudo aquilo que não está relacionado, tem um termo de negócios, né, que é core business, que é o negócio principal da empresa. A gente vai trazer alguns termos assim para também familiarizar. Tudo aquilo que não é o teu negócio principal, tudo aquilo que não é o teu core business. Qual é o teu core business? Eu sou psicólogo. De que forma tu ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro vendendo a minha hora, através de atendimentos, ajudando pessoas. Beleza. O que está relacionado a isso? É estudo, é qualificação, é o atendimento em si, a tua hora que está sendo aplicada ali. O que mais? Basicamente isso, não tem tantas variáveis assim, né? E o que está em volta disso, e aí vai listando, que não é o teu core business, que não é o teu negócio principal. Remarcar na minha agenda. Isso não é o negócio principal. Faz parte. Sem isso, tu não consegue atender, mas não é o negócio principal. Cobrar. Anota tudo, vai anotando tudo. Depois tu vai ter uma visão, né? Vai botar no papel, vai fazer esse exercício de meio que materializar isso, vai ficar mais fácil. E aí tu vai conseguir dizer, poxa, lá pelas tantas tu vai anotar e vai ver que tudo isso vai se resumir em 2 blocos. E que esses 2 blocos, um bloco, uma empresa de contabilidade vai te ajudar, cobrança, envio de boleto, inadimplentes, cobrar os inadimplentes, né? Já faz a parte tributária junto com o teu fechamento e plum, resolve tudo, paga os impostos e tal, reporta para ti depois. E daqui a pouco outro bloco vai ser coisas mais operacionais relacionadas à operação do atendimento. Marcações, remarcações, acordos, tudo que tiver na entrega, fizer parte aí de uma entrega. Então, esse é um primeiro passo, né? E depois analisar o momento, né, Laura? Analisar, poxa, como é que estão meus números, quebrar um pouco desse paradigma, né? De, não, é muito caro, é caro. Tem que investir, gente, tem que investir. Sem investimento não tem... Tem que investir. Não tem crescimento. Tu deixa de investir 6 meses, não tem crescimento. Tu vai retroceder, porque é só tu que não está investindo. É só tu que não está investindo.
todos os outros E profissionais, às Fábio, vezes, estão uma coisa investindo. importante. Desculpa te interromper, Não, mas não, vai. assim, uma coisa bem importante, assim, que eu acho que a gente tem que frisar muito é que investimento não é só na área técnica. Não Perfeito. é só fazer um curso, não é só saber das novas Boa. teorias, não é só ter um diploma de mais uma especialização, né? Investimento é também na que imagem tu está passando para os teus Isso. clientes. E essa questão de terceirização está totalmente atrelado a isso. A imagem que a gente passa, qual é o nosso nível profissional, porque isso é o percebido na hora que a gente cobra o valor de sessão. Exato. A técnica, ela não é percebida, ela não é palpável. A gente não atende e entrega os nossos certificados e diz, olha, Fábio, eu fiz Harvard, eu fiz não sei o quê, eu fiz... Isso é intrínseco no nosso trabalho. E aí não importa se eu fiz a faculdade simples ou a mais rebuscada, porque é o jeito que eu entrego o que eu aprendi para o meu paciente, né? Exato. Então, E essa é uma questão que para mim é muito forte, assim, porque eu vejo muita gente investindo em curso, e perdendo o paciente porque não sabe aplicar, porque não sabe se apresentar, porque... E às vezes também, porque é aquilo que a gente sempre vem falando, né? O mercado, ele está dando cada vez mais oportunidades, saúde mental é algo que está cada vez mais... a necessidade de cuidar da saúde, não só saúde mental, não só quando está passando por um problema, mas também olhando para isso como algo preventivo, mais assim, constante, né? mais regular, é muito grande. Mas isso é muito grande, mas a competitividade, entre aspas, ou o número de profissionais que está se qualificando também é muito grande. Então, isso que tu trouxe, Laura, é uma coisa que às vezes acontece, que é o seguinte, focar muito na qualificação técnica, né? Meio que negar que tem outras coisas que são necessárias, e aí tu fica cheio de qualificação técnica, né? Mas tu não consegue, por negar essas outras coisas, gestão, comunicação, organização financeira e tudo mais, tu não dá nem a oportunidade do paciente virar um paciente, né? Nem de conhecer o teu trabalho, porque tu só vai aplicar tudo isso quando o paciente entender o que tu faz, gostar, né? Gerar empatia ali e tal, falar, poxa, falei com outras profissionais, mas essa aqui me pareceu né, bem coerente, né, profissional mesmo, tal, organizada, gostei. Aí depois que tu venceu, digamos assim, essas etapas, né, é que ele vai dizer, beleza, então vamos fazer. E aí entra na possibilidade de tu aplicar o teu conhecimento. Então, precisa haver esse equilíbrio. Perfeito, Duas coisas são importantes. Perfeito. Né? Dito isso, vamos para o nosso encerramento, né? Porque desse assunto já surgiram vários outros assuntos para a gente trazer nos próximos episódios, né? Então, para isso, não esqueça de acionar aí o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos episódios e também se inscrever lá no nosso canal do YouTube. É isso. E se esse episódio fez sentido para ti, né? Não deixa de encaminhar aí para alguma colega, para algum colega, alguma colega. A gente está se dedicando muito aqui em gerar conteúdo de diferentes formas. O feedback de vocês é muito importante também. Então, não deixa de encaminhar. A gente está no YouTube, né? Pode ver esse episódio aqui pelo YouTube, pode ouvir pelo Spotify e também lá no Instagram, que a gente está gerando conteúdo toda semana sobre assuntos relevantes aí para te ajudar a olhar para a tua vocação como negócio. É isso, gente. Obrigado aí pela audiência hoje. Obrigada, até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.